Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre sentimentos, os seus, os meus, e baseado nesse livro aqui, ó, Sentimentos, que é um livro de Richard Jones e Libby Walden. Já trabalhei com ele aqui no clube, em alguns momentos de biblioterapia, e também acredito que seja um livro-chave para se falar sobre as emoções. E vou trazer um pouquinho de como que eu trabalho e também para você que não pretende, colocar em prática nessa atividade, Silvia, eu não trabalho com isso, mas fica aí porque nós vamos estar falando sobre os nossos sentimentos e isso é muito importante. Como que você lida com alguns sentimentos ou com algumas emoções? Por exemplo, o livro, ele aborda alguns que são bem, assim, vamos dizer assim, utilizados por nós no dia a dia, gente. Por exemplo, coragem. Você tem coragem? Tristeza. Quem não tem, aquela caixinha de tristeza assim dentro do peito? Raiva, que é uma das emoções mais difíceis da gente aprender a lidar. Felicidade. Será que a gente reconhece o que é felicidade? A gente reconhece os momentos de felicidade? O que é felicidade? Inveja, quando a gente fica tão lá assim, querendo tanto, eu quero isso, eu quero aquilo, que está projetado lá na outra pessoa, que está projetado lá em outro ambiente, que está projetado, E às vezes nem necessariamente a gente tem essa intenção, mas a gente está sempre lá, a gente não está aqui. Isso é bom pensar, hein, gente? Falar sobre solidão, a gente acaba se colocando nessa caixa, de solidão, ou por vários motivos, E um dos motivos que tem chamado muita atenção é as pessoas que estão no ciclo da aposentadoria, se aposentou. E daí dá a impressão, gente, isso é uma das coisas que a gente precisa estar falando muito, que a gente precisa mudar, configurar essa mente, sabe? Hoje em dia as pessoas se aposentam muito cedo, jovens senhoras, jovens senhores, que ainda tem muita coisa para buscar, que tem muita coisa para viver, que tem muita coisa para planejar, Só que o nosso olhar, o olhar de quem está de fora, que ainda está produzindo no mercado, parece que já coloca essas pessoas numa caixa. Isso gera uma solidão terrível. E também para quem está dentro do mercado, A gente está sempre se cobrando produção, a gente está sempre se cobrando esse movimento. Então, falar sobre solidão é falar sobre um pensamento mais atual, sabe? É falar sobre uma outra configuração, E a gente entender que isso é uma escolha, que isso eu preciso querer sair desse espaço de solidão, seja a idade que for, seja dentro do mercado, fora do mercado. Isso é uma coisa que a gente precisa estar falando bastante, viu? Vergonha, Hoje em dia a gente tem uma série, a gente sempre fala que os jovens são mais envergonhados, mas a gente carrega por muito tempo na vida essas questões de, que vergonha é isso, imagina eu com certa idade, vivendo tal coisa, imagina eu. Gente, viver, Viver é uma dádiva, é uma bênção, e viver, a gente não pode se culpar por viver, E essa vergonha, ela sempre precisa a gente precisa estar atento para essas emoções que estão dentro da gente, que a gente precisa estar mudando. Então, isso só vai mudar falando, vai mudar lendo, só vai mudar tendo outras experiências com outras pessoas, sabe? Isso são coisas que dependem muito mais da gente do que das pessoas nos ajudar. Empolgação, que difícil é esse, empolgação, se acordar empolgado, A gente se acorda, nesse frio do Rio Grande do Sul, friozinho, acaba, se acordando um pouco congelado, E aí a gente fala, o que nos empolga? O que pode nos empolgar? A gente precisa levantar melhor, a gente precisa. É claro que tem alguns dias que a gente precisa também estabelecer, hoje eu não estou legal, hoje eu vou ficar um pouco assim, nesse ritmo, mas é necessário que a gente também meta os pés nas cobertas e entenda que a gente precisa viver a vida um pouco mais alegre, um pouco mais empolgado. O medo, que nos bloqueia tanto, que vai nos tornando tão ali, tão naquele lugar, e naquele lugar eu não saio, naquele lugar eu não me permito a estar mais próxima de coisas novas, O medo, ele nos tira da atualidade, ele nos tira vamos dizer, da criatividade, ele nos tira desse momento de ambientes muito mais saudáveis. Então a gente precisa estar desafiando, tá nos desafiando.
a parar com isso, né? A gente passa a maior parte da vida deixando grandes sonhos, escolhas, né? Deixando de fazer escolhas por medo. A calma é um sentimento muito interessante, porque a gente acha que calma é a coisa mais fácil de sentir, ou talvez seja uma das emoções que a gente controla muito e a gente não controla, né? É raro a gente se pegar e dizer, não, eu preciso me acalmar. Quanto tempo faz que você não diz isso? Eu preciso me acalmar, eu preciso viver melhor, eu preciso trazer isso para perto de mim, né? Na minha mente, preciso estar lembrando dessas coisas, né? A gente não está tão disponível para ficar lembrando. Ah, Silvia, não tem tempo, não tem. A gente tem tempo, só que a gente faz escolhas de como que a gente vai lidar com esse tempo. A gente faz escolhas de como que a gente vai lidar com a nossa vida, com o nosso tempo. É claro que para escolher, a gente precisa fazer renúncias, e várias renúncias, né? E às vezes a gente não está nessa linha de fazer renúncias. Então esse livro aqui, ele é muito bom para a gente falar sobre essas coisas que tão importantes, né? Que eu coloquei aqui para você, que você passa a se posicionar. Como que eu reajo? Como que eu faço para lidar com tudo isso? E é importante você pensar, porque muitas coisas podem ser evitadas. Ah, eu sei que algum lugar não me deixa bem, né? Que alguma situação me deixa com raiva, a gente pode evitar. É falar de saúde, é falar de um modo de viver que a gente vai configurando, que a gente vai olhando, vai tendo esse autocuidado. E também é um livro para se trabalhar em sala, com alunos, com crianças, com jovens, com idosos, né? Mas no sentido de que tudo isso nos constitui, né? A gente não precisa estar lá para estar contando coisas ruins, a gente não precisa estar querendo que as pessoas nos falem sobre coisas que são desagradáveis. A gente precisa deixar, sim, esse espaço de fala para quem deseja falar, mas não colocar isso como, né, um critério, né, desses momentos assim, né? Quem quer só escutar, quem quer falar, mas a gente lidar isso mais nesse sentido, que isso tudo nos constitui, que não tem nada de errado, a gente às vezes fica com raiva mesmo, a gente fica com vergonha mesmo, a gente fica com tantas coisas, né? Mas como que a gente pode lidar melhor? E lidar melhor com as emoções é falar de saúde, e eu tô aqui para falar sobre isso. Esse vídeo ficou só para você pensar como é que você anda e como é que andam as suas emoções. Obrigada a todos, gente. Vou deixar o nome e o autor aqui na descrição do vídeo. E quem quiser falar mais sobre isso, é só pelo WhatsApp, só me chamar ou visitar o espaço aqui no Clube do Livro. Obrigada, pessoal. Valeu por hoje.